Mensagem de fé e esperança para a sua vida, com o pastor Amós Lima. Amém? Glória a Deus. Tem bastante gente aqui nos acompanhando pela internet, glória a Deus por isso. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, Senhor amado, que o Senhor venha com teu Espírito Santo sobre cada um de nós que estamos aqui presentes, todos que estão nos acompanhando também pela internet. Pai, tira todo o impedimento, todo o entravamento, Senhor, agora. Limpa, Pai, nossos ouvidos. Prepara o nosso coração para receber da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, quebra todo impedimento em nós. Para estamos prontos, ó Pai, para receber de Ti o alimento verdadeiro. Nesta manhã, Senhor, unge-nos também, Pai, e desça sobre nós o Teu Espírito. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Podemos nos assentar em nome de Jesus. Vamos ler aqui e meditar um pouco. A pastora Leone começou a falar aqui a respeito do Espírito Santo de Deus, e ela até leu e mencionou em Atos dos Apóstolos a descida do Espírito Santo. Eu tinha preparado até uma outra palavra, mas o Senhor me incomodou para falar a respeito disso também, do Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida. O que causa verdadeiramente o esfriamento das pessoas é realmente a ausência do Espírito Santo na vida da pessoa? Será que uma pessoa que ela deixa de ser a habitação do Espírito Santo, ela está realmente fria para Deus? Acabou-se o relacionamento entre Deus e o homem? Olha, nós aprendemos na Bíblia que o Espírito Santo de Deus é a ligação entre Deus e o homem. Sim ou não? Jesus Cristo mesmo disse: eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, e este dará testemunho de mim. Olha só. Então o Espírito Santo de Deus, ele dá testemunho de Cristo Jesus na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda na nossa caminhada cristã, na nossa vida para com Deus. E nos aproxima de Deus de uma maneira extraordinária e inexplicável. O Espírito Santo de Deus, ele age também no sentido de nos converter a Deus. Paulo mesmo diz em muitas das suas cartas que o Espírito Santo de Deus o constrange e nos constrange. Ou seja, ele nos confronta aquilo que nós fazemos, as atitudes que tomamos, pensamentos que pensamos, sentimentos que temos. Ele nos constrange a refletir sobre isso e voltar atrás das nossas atitudes, sim ou não. Então, a importância do Espírito Santo de Deus na vida de um cristão. Eu lembro que está escrito que Saul, ele recebe uma ordem de Deus. Lembrando que Saul foi o primeiro rei ungido, né, o primeiro rei de Israel. E ele desobedece uma ordem direta do Senhor. E o Senhor tira dele o quê? O Espírito Santo. Então, começamos a entender que em casa rebelde não habita o Espírito Santo de Deus. Aquelas pessoas que tendem a viver nos seus próprios conceitos, na sua própria concupiscência, a sua própria vontade, o Espírito Santo de Deus não habita nela. Nós entendemos que uma pessoa que escolhe as suas próprias escolhas, que faz de si mesmo o seu próprio dono, ele não pode ser habitação do Espírito Santo de Deus. A partir do momento que eu entrego a minha vida a Deus, eu entrego para ser conduzido por Ele, pelo Espírito Santo de Deus, levado a Deus. Automaticamente fazer a vontade de Deus e não a minha vontade. Por isso também está escrito: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Primeiro,
em primeiro lugar. Mas eu penso também que um homem comum, uma pessoa comum, ela é incapaz de si só e por si só buscar o reino de Deus. Por isso, quando nós nos convertemos a Deus, por isso que quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus se apodera de nossas vidas. E Ele começa a nos guiar. Ele começa a nos conduzir para fazermos segundo a vontade de Deus. Eu conheço histórias e mais histórias de pessoas que há muitos anos vivem um evangelho fantasioso. E por que eu digo fantasioso? Porque eu conheço pessoas que estão dentro da igreja há muitos anos, e até mais anos do que eu, mas a igreja nunca está dentro dessa pessoa. Essa pessoa nunca se converteu. É um Saul, uma casa rebelde. É pessoas que buscam a Deus para que Deus faça segundo o teu querer. Eu oro, eu vou ao monte, eu jejuo, eu faço campanhas de oração, mas eu quero que Deus faça isso. Eu já vi crente até amaldiçoar outro crente. Sim ou não? Vocês também já devem ter visto isso. Infelizmente. E dizer que vai orar. Como se baseia naquele texto de Elias, que manda as ursas pegar os rapazes que estavam lá, né, a gozar com ele, a fazer piadas e tal. Eles se baseiam naquele texto para serem pessoas vingativas. Não, eu sou cheio do poder de Deus e se tocar no ungido, o que vai acontecer com você? Jesus Cristo, que eu prefiro ir pelo ensinamento do mestre, tá, gente? Eu não sei as outras pessoas, mas eu prefiro ir pelo ensinamento dele. O que Jesus ensinou, para mim é o ponto. E eu acredito que o verdadeiro cristão e a pessoa que busca o evangelho de Deus, ela deve ser baseada na sua conduta diante de Cristo. Cristo ensina que nós devemos amar até os nossos inimigos e orar por eles. Mas não orar para que Deus os destrua, orar para que Deus os converta. Porque Jesus em momento nenhum orou para que os inimigos, os seus perseguidores, fossem destruídos. Jesus orava ao Pai, pedia graças ao Pai para perdoar até mesmo aqueles que o crucificavam. Mas a palavra de Deus fala que Jesus era cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala que homens que realizaram prodígios e maravilhas eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que homens que oravam pelos leprosos e curavam os enfermos e expulsavam demônios eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. Não era casa vazia. Não era casa rebelde. Eu, por mim mesmo, eu não tenho autoridade nenhuma de orar por ninguém. Eu, por mim mesmo, eu não tenho autoridade sobre nenhum espírito maligno. Eu, por mim mesmo, eu não tenho autoridade sobre nenhuma enfermidade. Não. Essa autoridade me é dada pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim. Não é por mim. Se o diabo, se o inimigo das nossas almas olhar para mim e ver casa vazia, casa rebelde,
ele ataca. Olha, existe uma passagem na Bíblia que diz que um homem, aliás, foram dois, viram que Paulo pregava e expulsava demônios, Pedro fazia maravilhas e tal, os apóstolos de Cristo. E ele, opa, quero ser assim também. E ele chega para uns endemoniados e começa o quê? A querer expulsar os demônios. E ele diz, olha, em nome de Jesus e em nome daquele Paulo, eu repreendo você. O demônio olha para ele e diz assim, olha, pera lá, Jesus eu sei bem quem é. Este Paulo eu conheço, mas e você, quem é? Eu não estou vendo o Espírito Santo em você, rapaz. Eu não vejo o agir de Deus na tua vida. Vejo casa rebelde. Vejo casa vazia. A importância do Espírito Santo na vida de um cristão não é o falar de línguas, porque Paulo mesmo diz que não é esse o maior dom. O Espírito Santo não é o dom de profecia, não é o dom de revelação, não é o dom de cura, não é o dom disso ou o dom daquilo. O agir do Espírito Santo de Deus na vida de um cristão é a conduta cristã dele que leva ele até Deus. O mundo vê em você uma pessoa convertida, uma casa de Deus, uma habitação divina, selo do Espírito Santo de Deus está em você. Não é pelo pular, pelo saltitar, por rodar a cadeira, por jogar para cima, por dar socos e pontapés no ares. Não é de barulho, não é barulho. É atitude cristã. Então, a palavra de Deus fala que havia um sucessor para o reinado. Deus já tinha preparado um homem, uma pessoa para assumir o reino. E diz a palavra de Deus que era um homem segundo o coração de Deus. Primeiro Deus concedeu a Israel Saul, que era segundo o desejo do povo. Era o que o povo queria, sim ou não? O povo escolheu Saul, não foi Deus que o escolheu. Ele foi escolhido do povo. Mas Deus, em prol do seu povo, colocou nele o teu Espírito Santo, sim ou não? Sim. Quero que você entenda que muitas das vezes um pedido seu, uma petição tua, um desejo do teu coração não vai ser de acordo com a vontade de Deus. E Deus pode te conceder isso, assim mesmo. Mas saiba que isso tem consequências. Porque tudo aquilo que não está no propósito de Deus gera consequências. Porque Deus sabe o que é verdadeiramente bom para nós. O que realmente nós precisamos. Deus é sabedor disso. Deus sabia que quando estava concedendo Saul por rei de Israel, ele sabia que não era o rei ideal para Israel, mas segundo o desejo do seu povo, os seus filhos, os seus amados, os seus escolhidos, ele cede e dá ao rei que eles querem. É esse que vocês querem? Vou lhe dar esse. Toma. Mas Deus não age num ato de vingança. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Deus prevê, Deus sabe de todas as coisas. Ele é o presente, Ele é o passado, Ele é o futuro. Deus já sabendo o que ia haver lá na frente. Mas vocês querem essa? Então toma. Peguem. Porque muitas das vezes eu me baseio muito na Bíblia com relacionamento com filhos. Quem tem filhos aqui? Sim. Então nós temos filhos, nós temos um relacionamento com os nossos filhos.
por um pouco mais de experiência de vida que nós temos, nós conseguimos decifrar aquilo que é bom e o que não é bom para dar para os nossos filhos, sim ou não. Mas por quê? Porque nós já passamos por uma experiência semelhante, parecida, ou então vimos alguém passar por ela, sim ou não? Então nós temos uma vivência, nós vimos aquilo acontecer. E nós não queremos que aconteça com os nossos filhos. Mas nos esquecemos que um dia também nós fomos filhos. E também nós pedimos coisas aos nossos pais que não estavam de acordo para nós, sim ou não? E muitas das vezes nós tomamos negativas dos nossos pais. E principalmente mais nós, né? Que somos de um tempo mais educado, né? Oh, que educação boa que nós tivemos, né? Graças a Deus, né? Louvado seja Deus pelo papai e pela mamãe que nos deu, não é verdade? Bons tempos, né? Tenho dó dessa geração que está vindo aí. Misericórdia. Nossa geração era muito boa, sim. E nossos pais eram muito sábios, sim. Mesmo aqueles mais simples eram sábios demais. Era ou não era? Dentro de toda a sua simplicidade. Sabiam educar, sabiam olhar nos olhos e dizer não. Hoje em dia, os pais não sabem dizer não, pastor. Ah, não. Coitadinho do filho ou da filha. Ah, vai ficar com trauma, pobrezinho. Olha, coitadinho, toma. É assim, não é, gente? Estou exagerando? Deus não pensou que o povo ia ficar traumatizado, porque Deus não criou uma geração fresca. Se eu posso usar esse termo, me desculpe, mas é fresquinha. Fresca no sentido de mimimi, sabe? Deus criou homens valentes. Era um povo valente, era um povo guerreiro, era um povo duro. Vê que a nossa criação, ela vai amolecendo com o tempo? Cadê os homens valentes do nosso tempo? Ah, não há mais. Cadê aquelas mulheres valentes do nosso tempo? Desculpa, essa geração que está vindo não chega nem na pontinha da nossa unha. Não chega. Uma geração cada vez mais fraca, psicologicamente e fisicamente. Ah, por quê? Porque os pais começaram a querer poupar muito os seus filhos de muitas coisas. Ah, mas eu passei por tanta coisa na minha vida. Ah, e aí não foi bom para você? Deixa seu filho passar também. Qual o problema? Se serviu para endurecer teu caráter, se serviu para conduzir você, para ter uma boa educação hoje, por que não dá isso ao seu filho também? Não, mas eu vou poupar o meu filho. Vai poupar ele do quê? Dele ser um homem? Dele ser decente na vida? Da sua filha ser uma mulher de garra, de batalha, uma mulher ajudadora, uma forte guerreira dentro do lar? Não, estamos fazendo o quê? Estamos criando filhos para autodestruição. Não aguenta um sopro. Com muito mimimi. Olha, Deus olha para aquela geração valente e fala assim, não, eu sei que vocês aguentam o tranco, então eu vou dar o que vocês estão pedindo. Mas eu sei que esse rei não vai conduzir vocês aonde eu desejo que vocês estejam. Tanto é verdade disso, que quando o Espírito Santo de Deus sai de Saul, é colocado da parte de Deus espíritos que o atormentam, sim ou não? Está escrito. Quando vem uma das maiores dificuldades de Israel, aonde está o rei? Escondido em sua tenda com medo de um gigante. Sim ou não? Ah, mas é um gigante. Se fosse em outros tempos Saul cheio do Espírito Santo, ele teria confrontado o gigante e todo o exército filisteu, sim ou não? Mas Deus usa um menino, ainda Davi era um menino,
cheio do Espírito Santo, para mostrar para Israel. Não é você quem faz as coisas acontecerem. Não é o tanto que você ora. Porque se fosse o tanto que você ora, eu conheço tanta gente que vive de oração. Não estou dizendo para você parar de orar, não, viu? Presta atenção. Não vai falar, o pastor falou que eu tenho que orar pouco. Não, você tem que orar mais. Não, o pessoal gosta de distorcer, né? Mau conselho todo mundo ouve. E depois fala que foi o pastor que falou ainda. Então, não é questão de você orar pouco ou orar muito. De você jejuar pouco ou jejuar demais. É o poder de Deus, é quem age nas coisas. É o poder de Deus que age em determinadas situações. Ah, mas eu orei tanto por isso e não aconteceu. Não aconteceu porque não está na vontade de Deus. Ou ainda não é o tempo de Deus. Nós devemos aceitar isso, gente. E não ser casa rebelde. Se rebelar contra Deus e dizer, não, mas Senhor, eu quero isso, eu preciso disso para a minha vida. Ei, esquece. Deus sabe exatamente o que eu preciso, o que você precisa. Deus sabe o que é realmente bom para mim e para você. Não confronte o desejo de Deus. Não afronte o desejo de Deus. Não compare a sua necessidade agora, momentânea, com o que o desejo de Deus, o que o plano de Deus tem sobre a tua vida. A palavra de Deus nos ensina a esperar em Deus, a confiar em Deus. Confiar e esperar em Deus são duas coisas muito distintas, mas que estão ligadas uma à outra. Entenda isso. Eu confio no Senhor, e diz a palavra de Deus, eu acabei de falar, tudo quanto oramos, crendo que o recebereis, crendo, tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos, não é o que está escrito? Jesus, palavra dele mesmo, do mestre, disse isso. Mas quando ele está dizendo que tudo quanto eu colocar em oração crendo, é porque eu creio que eu faço parte de alguma coisa. Eu creio na salvação, eu creio na minha remissão, eu creio que hoje eu estou em Cristo Jesus. O meu modo de crer, então veja bem, se eu creio que eu faço parte de um outro plano, as minhas orações também mudam, porque também está escrito, quem está em Cristo, nova criatura é. Sim ou não? Então eu mudo a minha forma de orar. E eu tenho por início de oração, de pedir alguma coisa a Deus, eu tenho baseado no maior mestre, Jesus Cristo. Ele diz assim, Pai, se for da tua vontade, em seu momento de maior aflição, em seu momento de maior agonia, em seu maior, no ápice da sua dor, ele poderia pedir, Senhor, Pai, eu sou teu filho amado, eu sou teu único filho, aparta isso de mim. Ele poderia ter orado isso assim, não? Mas o que ele disse? Pai, se for da tua vontade, Pai, seja feita a tua vontade. Sabe por que Jesus ora assim, nos ensina a orar assim? É porque ele crê que ele faz parte de um plano maior. Ele crê que ele faz parte do reino. Ele sabe de quem ele é filho. Ele ensinou que que nós somos pai carnais, maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quem dirá Deus que está no céu, que é bom, também sabe dar coisas boas, melhores para nós. Mas o problema é que nós oramos crendo somente que vamos receber. Eu acredito, o meu crer, pastor, está naquilo que eu vou receber. Eu vou orar porque eu sei que Deus vai me dar um carro novo. Eu vou orar porque eu sei que Deus vai me dar uma casa nova. Eu vou orar porque a minha conta no banco vai multiplicar. Esquece isso, gente, pelo amor de Deus. Deus te dá saúde para você trabalhar. Deus abre as portas do trabalho e você prospera a sua vida. Dessa forma. É dessa forma que Deus trabalha na sua vida.
Você tem que crer que você faz parte de um plano maior. Você tem que crer que você está desligado desse mundo terreno e das coisas que aqui estão. Você tem que crer que você é habitat do Espírito Santo de Deus. Que as suas vontades físicas, materiais, pouco importam. Eu não sei quantos de vocês aqui ainda têm papai e mamãe com vocês. Eu, pela misericórdia de Deus, ainda tenho mamãe comigo. E louvo a Deus por isso. Agora, perdi meu pai muito cedo, com 8 anos de idade. Tem muitas coisas, filmes que passam na minha cabeça. Se eu tivesse meu papai comigo. Eu não penso hoje como um homem maduro. Eu não penso mais somente no colinho do papai, porque até hoje eu gostaria de tê-lo, né? Que é muito bom. Mas eu não penso só mais nisso, e eu não penso também só nas brincadeiras e nos brinquedos que eu ganharia, ou nas coisas. Papai era tão hábil para fazer coisas. Meu pai pegava um pedaço de madeira e logo ele desenvolvia um brinquedo, qualquer coisa para a gente. Ele era muito hábil com isso. Então, eu não penso mais isso. O homem maduro que eu sou hoje, eu penso, nossa, se eu tivesse meu papai comigo, quanta coisa eu teria para partilhar com ele. O que eu poderia estar fazendo pelo meu papai hoje? O que eu poderia estar colocando em oração em prol do meu pai hoje? A mente muda. Porque você começa a buscar em você a sua maturidade na hora de fazer as coisas. Então você começa a entender que Jesus, no seu momento de oração, ele olha para o Pai e ele fala, no seu momento de maturidade, porque o Espírito Santo de Deus, ele dá maturidade ao cristão. Ele tira nós da criancice, da infantilidade e começa a nos guiar por um caminho de maturidade. Uma visão diferente da que nós tínhamos antes. Então, o Espírito Santo de Deus, ele dá essa maturidade e Jesus começa a olhar de uma maneira diferente. Ele diz, o que eu estou aqui para fazer, estou fazendo pelo meu Pai que está no céu. Eu estou fazendo algo em prol do reino do meu Pai. Estou fazendo algo e direcionado à vontade do meu Pai. Não é a minha. Jesus em nenhum momento ele menciona a sua própria vontade, o seu próprio querer. Jesus em nenhum momento ele faz isso. Então entenda que Jesus está nos ensinando a buscar a vontade do Pai para a nossa vida. A partir do momento que eu dobro o meu joelho em oração e eu começo a buscar a vontade do Pai, em agradá-lo, em servi-lo melhor, em fazer o melhor por Ele. Eu digo às pessoas, as pessoas às vezes me perguntam como fazer para evangelizar outras pessoas. Então vamos encerrar. E eu costumo dizer às pessoas, você não precisa subir num altar e pregar e ter uma boa dicção bíblica, é nada disso. A sua vida vai servir de exemplo para as pessoas. A sua conduta diária, as suas atitudes, aquilo que você faz e da maneira como você faz, vão espelhar o Deus que mora em você, que habita em você, para essas pessoas. Ao invés de você magoar outras pessoas, procure fazer o bem. Ao invés de você chatear alguém, procure consolar.
Procure ajudar, procure fazer da melhor maneira possível, não para você. A nossa vontade, muitas vezes humana, é essa daí, sair por aí chutando cachorro. Tanta raiva, tantos problemas que nós temos. Chutando o cachorro no sentido literário, tá bom, pessoal? Não vou dizer que eu estou incentivando a chutar cachorro por aí também. Não, hoje tudo você tem que corrigir em cima, né? Que senão vira uma bagunça. Então, é a raiva, aquele momento nosso humano, de tantos problemas, de tantas situações difíceis, que você quer descontar isso. Você quer desabafar isso. Mas quando eu penso nisso, eu penso que eu tenho um pai que ele ficaria muito triste com uma ação negativa minha desse ponto. Eu penso que entristeceria o Espírito Santo do meu Pai que habita em mim se eu tivesse uma atitude negativa para com o meu irmão. Então eu deixo de fazê-lo por amor ao meu Deus, ao meu Redentor. Para eu não perder o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Para eu continuar sendo morada, habitat do Espírito. Fique de pé. Vou encerrar. A palavra de Deus fala que quando Samuel ungiu Davi, o Espírito Santo de Deus se apoderou dele. E nós sabemos que Davi fez coisas extraordinárias a partir daquele momento. Porque o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida dele. Veja, a palavra fala, o Espírito Santo de Deus se apoderou dele. As atitudes de Davi, nenhuma mais era concebida dele mesmo. O Espírito Santo de Deus se apoderou dele de tal forma que ele era totalmente agora conduzido pelo Espírito de Deus para fazer segundo a vontade de Deus. Daí a importância do Espírito Santo de Deus agir na minha e na tua vida. E de nós não sermos casa rebelde nem casa vazia. Se você foi tocado por essa palavra hoje, vai orar comigo. Vai colocar a mão sobre o teu coração novamente. Vai elevar seu pensamento ao Senhor. Você que está nos assistindo em todos os lugares do mundo, pelas redes sociais, também, coloque as suas mãos sobre o teu coração se você foi tocado por esta palavra hoje. Não faça isso porque eu estou pedindo, porque eu estou falando. Faça porque você foi realmente tocado. E ore comigo em concordância ao Espírito Santo de Deus. Senhor Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, Pai, nós te pedimos, Senhor, que assim como desceste teu azeite sobre Davi, num ato, Senhor amado, de consagrá-lo a Ti, num ato visível, Senhor amado, de ser um separado Teu, Pai, nesta manhã faça-o também conosco. Derrama, Pai, do Teu óleo sagrado sobre a nossa cabeça. Unge, Pai, a nossa cabeça com o Teu óleo. Para que possam o mundo saber, Pai, que nós somos separados Teu. Nós somos consagrados para Ti, Senhor. Em nós não habita o espírito da rebeldia. Em nós não habita o espírito do meu eu, do meu ego. Mas nós estamos aqui, Senhor, para Te servir, para Te adorar, para fazer segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, para fazer aquilo que Te agrada, Senhor. Aquilo que alegra o Teu espírito, ó Deus. É para isso que estamos aqui. O Senhor nos deu a oportunidade, Senhor, de Te servir, de sermos casa de oração, de sermos moradia Tua. Então, Senhor, faça isso em cada um de nós agora nesta manhã, Senhor.
Faça com que o Teu Espírito Santo, Senhor, se apodere de nossas vidas de uma maneira extraordinária, de uma maneira sobrenatural. E que as nossas atitudes, Senhor, não sejam mais humanas. Que os nossos pensamentos, nossos sentimentos, Senhor, sejam atrelados ao Teu reino, à Tua vontade, ao Teu querer. Saiamos daqui hoje, Pai, cheios do Teu Espírito, transformados pelo Teu amor, pela Tua graça, e conduzidos, Pai, segundo o Teu querer e a Tua misericórdia. Ó Deus, invade os nossos corações agora, Senhor, inunda, Pai, a nossa alma e enche-nos, Pai, do Teu Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.